Olá, vamos começar a aula 31 do curso de Matemática Básica para Concursos. Com essa aula e as próximas aulas, nós estaremos entrando no centro nervoso, no núcleo, né, dos concursos públicos. São assuntos que eles são, digamos assim, os campeões absolutos. Nenhum assunto, eu falo na área de matemática, nenhum assunto da matemática cai em maior quantidade, com maior frequência do que esse. Nenhum deles, nem chega perto, ok? Os assuntos que eu estou me referindo são razão e proporção, regra de 3, porcentagem e juros simples. É o que nós iremos, apesar do seu livro não ter o assunto juros simples, eu não coloquei o assunto juros simples, mas isso não impede de nós fazermos questões de juros simples, ok? Então não se preocupe que apesar de não ter a parte teórica, mas aí é só você entrar em contato com a gente, eu coloco para você aí uma lista de exercícios, de questões de juros simples, combinado? Então, conforme eu falei para você, essa aula e as que virão serão aulas especiais, justamente porque nós estamos chegando na reta final. A gente pode aqui agora enxergar todas essas aulas, da primeira aula até a aula anterior. A gente agora pode enxergar essas aulas como uma espécie de preparação, né? Foi um longo processo nos preparando para entrar, digamos assim, no filé mignon, entendeu? No bem bom mesmo, naquilo que interessa a gente, que são esses 4 assuntos que eu falei para você, ok? Você já sabe, a parte teórica fica aí sob a sua responsabilidade, sob a sua disciplina, né? A cargo de sua disciplina, de sua responsabilidade, típica de quem estuda por videoaula. A disciplina é maior do que quem estuda em cursos presenciais. Então, a parte teórica, você já sabe, está lá. Se eu não me engano, é o 9º módulo aí do seu livro. Você vai fazer a leitura, fazer os exercícios. As dúvidas você manda pra gente, ok? Se não houver a possibilidade de eu resolver as questões em vídeo, a gente manda para você a resolução das questões. Combinado? Vamos lá. Razão e proporção, que é o título dessa aula. Vamos lá. O que é que significa razão? A definição, a parte teórica, eu vou deixar aí para você fazer essa leitura. Combinado? Já estou provocando você, entendeu? Instigando você a fazer a leitura. Combinado? Bom, é o quociente indicado, né? É a divisão entre 2 números. E esses números, geralmente, nós iremos trabalhar aqui, geralmente representam a medida de uma determinada grandeza. Ayrton, o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que é grande? Não, por favor, apesar do nome, mas não significa tudo aquilo que é grande, entendeu? A espessura de um fio de cabelo é uma grandeza. A massa de um átomo, o diâmetro do núcleo de um átomo, isso são exemplos de grandeza. A distância daqui ao Sol, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. A massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. A distância daqui até a Lua, algo próximo de 384 mil quilômetros, ok? Tudo isso são exemplos de grandezas. O seu volume, a sua idade, a sua altura, a sua massa, o seu peso. Olha só, massa e peso, né? Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, são coisas completamente distintas. Massa é uma coisa, peso é outra completamente diferente. Tudo isso que eu falei para você são exemplos de grandezas. Então a gente pode dizer, a grosso modo, que grandeza é tudo aquilo, qualquer coisa que você possa medir. Se você mediu, entendeu? Você pode dizer que aquilo ali é uma grandeza. Exemplo, é claro que existem grandezas que você não vai medir
usando necessariamente números, usando a matemática. Existem certas grandezas que existem parâmetros que não são números, ok? Nós vamos aqui nos ater a grandezas cujas medidas são feitas por números, que são os exemplos que eu lhe dei, combinado? Você basicamente tem dois tipos de razão. Razão entre grandezas de naturezas diferentes e razão entre grandezas de mesma natureza. Nós iremos trabalhar aqui nessa aula com os dois exemplos, ok? Vamos lá. Começando com as razões entre grandezas de naturezas diferentes. Sua vida, você usa diariamente, talvez não saiba disso, mas você usa diariamente essas razões, ok? Por exemplo, velocidade média. O que é que você chama de velocidade, ou melhor, o que é que a física, né, define como velocidade escalar? Vamos deixar claro. Velocidade escalar média é uma razão, é um quociente indicado entre duas grandezas de naturezas distintas, diferentes. Você tem velocidade média, a variação do espaço escalar, né? O quanto uma pessoa se deslocou, o quanto móvel, uma partícula, um ponto material se deslocou, sobre a variação de tempo efetuada nesse deslocamento. Veja que você tem duas grandezas, olha só. O deslocamento escalar, porque você pode medir o quanto um corpo se deslocou 15 centímetros, pronto, você já mediu. Se deslocou 200 mil quilômetros, você já mediu, já foi feita a medida, portanto é grandeza. Dividida pelo tempo, né, em que essa mudança ocorreu. Você tem um exemplo de grandeza, ou melhor, de razão, melhor falando, de razão entre duas grandezas de naturezas, de espécies diferentes. Um outro exemplo, a aceleração média, está aqui, ó, a aceleração média. Dessa vez, a aceleração média é a variação da velocidade escalar, entendeu? Dividida pela variação de tempo. Então, quando se diz, um exemplo aqui agora, quando se diz que um carro tem uma aceleração média, sei lá, vamos colocar aqui, 4 metros por segundo ao quadrado, você está usando aqui agora uma razão entre duas grandezas de espécies, de naturezas distintas. E aí é interessante, eu vou fazer alguns comentários, ó, isso mesmo? Como você com certeza não, a ponto de assistir as minhas aulas, né? Você com absoluta certeza, você não é habitante do planeta miojo, né? Aqueles vídeos milagrosos de 3 minutinhos. Então você vai me permitir essa aula, eu vou me dar o direito de fazer isso nessa aula. Nós iremos fazer certos comentários, principalmente na área da física, ok? Então o que é que nós temos aqui agora? Aceleração média, 4 metros por segundo ao quadrado. Ora, em algumas das situações, a matemática, digamos assim, né? Eu vou usar um termo assim que talvez você estranhe. A matemática, às vezes, entre aspas, ela estraga um pouco a mensagem, a leitura que se deveria ter de uma grandeza física. 4 metros por segundo ao quadrado, na realidade, fica bem mais fácil se você enxergar dessa maneira, ó, 4 metros por segundo a cada segundo, ok? Então, nós temos o que aqui? Um exemplo de razão entre grandezas de naturezas distintas. Aqui em cima você tem a grandeza velocidade e aqui você tem a grandeza tempo. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é chuchu e a outra é borboleta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando você efetua esta razão, dá algo que é familiar, que você conhece, que é a aceleração escalar média, ok? Então, um exemplo, apenas para que você tenha uma noção melhor, para que essa aula fique um pouco mais consistente, que produza frutos. Ora, se nós tivermos uma situação de um corpo, uma partícula, não sei, um carro, digamos assim, em que essa aceleração seja
constante, né? Nós teríamos a seguinte situação: se esse carro partisse do repouso, ok? Você teria 1 segundo após a partida, esse carro já estaria com a velocidade de 4 metros por segundo. Ora, 2 segundos após a partida, a velocidade desse carro já seria de 8 metros por segundo. 1 segundo após já seria de 8 metros por segundo, depois 12 metros por segundo, depois 16 metros por segundo, depois 20 metros por segundo. Percebeu? Isso aí levantando uma possibilidade, uma situação onde a aceleração fosse constante. Pois bem, o que nós iríamos trabalhar nessa aula é justamente isso. É a ideia de quando você pega duas grandezas de naturezas distintas, faz a divisão, em alguns casos, ok, produz coisas que é familiar para você, como a ideia de velocidade média, a ideia de aceleração escalar média. É a divisão, o quociente, ou melhor falando, de maneira mais bonita, é a razão entre as medidas de duas grandezas, de naturezas distintas. Um outro exemplo, densidade demográfica. Pronto, olha aí, muito usada na geografia. O que é que você tem? Você tem a razão entre duas grandezas, entre as medidas de duas grandezas de naturezas distintas. Você tem a população de uma cidade, a população de um país, de um estado, de um bairro, digamos assim, pela área, entendeu? Você quer saber qual é a densidade demográfica de um país, você pega, digamos, a população desse país e divide pela área desse país, ok? Você teria densidade demográfica aí. Coisas completamente distintas, que é a quantidade de pessoas, a população e área, você produz algo, entendeu? Que você fala, você escuta, você lê, que é densidade demográfica, ok? Essa aula, sim, é fantástica porque diz respeito ao seu dia a dia, ok? Vamos ver mais outra. Densidade, pronto, densidade de um corpo sólido. Poxa, o que é densidade? É massa dividido pelo volume. Pronto, olha aí. Outro exemplo de razão entre grandezas de espécies diferentes. A massa de um corpo e o volume de um corpo, coisas completamente distintas, poxa, mas produz algo que você conhece. A densidade da água, a densidade da água do mar, a densidade do petróleo, a densidade de um bloco de chumbo, digamos assim, você calcula massa dividido por volume. Potência, poxa, eu me esqueci, imperdoável aqui agora, se eu me esquecesse de potência, porque potência diz respeito a você, entendeu? Talvez de tudo que eu falei aqui agora, potência seja assim o que mais diz respeito a você, ok? Que é trabalho, né, dividido pela variação de tempo, trabalho de uma força dividida pela variação de tempo, ou como alguns livros gostam, variação de energia, né, transformação de energia dividida pelo intervalo de tempo, né? Então, se você tem dois tipos de transformações de energia, entendeu? Com mesma medida, feita em intervalos de tempos distintos, você tem potências distintas, ok? Ora, o que é que você faz na realidade quando está estudando para concurso público, né? Quando você dedica parte de sua vida aí, entendeu? Sacrifício que é hoje em dia você passar em um concurso público, entendeu? O que é que você faz na realidade? Para quê? Qual o objetivo? Basicamente talvez você nunca tenha parado para prestar atenção por esse lado, entendeu? Vale a pena você fazer essa reflexão. O que você quer na realidade é aumentar a sua capacidade de transformar energia. Você estuda para passar em um concurso para que você tenha uma vida melhor. Você quer melhorar seu padrão, sua qualidade de vida. E o que é que significa melhorar a qualidade de vida? Significa você ter acesso a esta razão. Ora, os países mais ricos do mundo são os países que consomem, ou melhor falando, vamos usar o termo correto, que transformam energia mais do que os países pobres. Se você pega um país da América Latina, se você pega um país da África, na Ásia a gente já não vai mais porque
depois do que aconteceu aí nos últimos 50 anos, a gente não pode mais generalizar na Ásia. Mas você pega um país da América Latina, um país da África, você vê o consumo de energia é vergonhosamente menor do que um país lá da Europa, um país, sei lá, Estados Unidos, Canadá. Então, na realidade, ser rico significa você transformar a energia. Quanto mais energia você transforma, melhor é o seu padrão de vida, a vida material que eu falo. Vamos deixar claro, vida material, né? Aquisição, usufruir de tecnologia. Então, na realidade, você estuda para poder consumir, transformar, melhor falando, energia. Você quer ter computador, você quer ter carro, você quer ter ar-condicionado, você tem celular. Tudo isso transforma energia. Você quer aparelhos mais potentes. Olha aí, percebeu? Então, o que é potência? Potência é uma razão entre duas grandezas, entre as medidas de duas grandezas de naturezas distintas, ok? Que é a transformação, a variação de energia dividido pela variação de tempo, ok? Então é o que eu falo para você. Esse assunto, para mim, eu não posso esconder isso de você, é um dos que eu mais gosto, né? Entendeu? Porque diz respeito à sua vida, ok? Essa aqui, mais do que todo mundo, mais do que todos os outros assuntos, diz respeito isso aqui a você, ok? Duas das maiores revoluções que ocorreram na história do Homo sapiens, duas das maiores revoluções, todas elas tiveram ligadas de uma certa forma à transformação de energia, ok? A primeira revolução, a mais importante que eu já falei, que é a revolução do Neolítico, aquela que mudou de maneira injusta, de maneira dramática a situação da mulher na Terra, entendeu? Ocorrida aproximadamente, sei lá, 10, 12 mil anos atrás. E a segunda revolução que também mudou a face da humanidade, que foi a Revolução Industrial. Essa, curiosamente, pelo que a gente está vendo, depois, se a primeira revolução transformou para pior a vida da mulher, essa segunda, se a gente for detalhar o que aconteceu de lá para cá, a mulher parece que está saindo desse estado de submissão. Que bom, que legal que esteja saindo. Então, duas revoluções. Uma subjugou a mulher e uma outra, por diversos fatores que nós não iremos discutir, está devolvendo a mulher, entendeu? Está levando a mulher a uma situação de igualdade. Vai demorar muito tempo, mas é irreversível, não tem mais como nós voltarmos, né? Para desgosto dos machões, a situação da mulher hoje é irreversível, combinado? Então, o que nós iríamos trabalhar, basicamente, é isso daqui, ok? Bom, nós iremos nos concentrar basicamente nesse aqui, ó, velocidade média, uma vez que para efeito de concurso público e prova de matemática se cobra muito questões de velocidade média. E não pense você, ok? Você que acha que estudar velocidade média é apenas, somente para quem vai fazer vestibular. Poxa, se você tem essa ideia, eu tenho uma impressão de que o que eu vou falar para você aqui agora vai ser uma péssima notícia. Eu vou tirar o chão dos seus pés, ok? Você quer ver uma coisa? Dá um pulinho lá na página 234. Olha só, presta atenção aí, olha só. É a questão C2, o exercício complementar número 2. Nós iremos fazer essa questão aqui. Em uma estrada, dois automóveis percorreram a distância entre dois pontos X e Y, ininterruptamente. Ambos saíram de X. O primeiro às 10 horas e o segundo às 11 horas e 30 minutos. Chegando juntos em Y às 14 horas. Se a velocidade média do primeiro foi de 50 km por hora, a velocidade média do segundo foi de... Poxa, parece questão de vestibular, né? Não é. Essa questão caiu, sabe que concurso? Olha aí. Concurso para o Tribunal Regional Federal, na 5ª Região, no ano de 2008, um concurso feito pela Fundação Carlos Chagas. Poxa, olha aí você. Você achava que quem estuda velocidade média é apenas só quem vai fazer vestibular. Eu não preciso disso. Eu preciso estudar só razão e proporção. Mas velocidade média eu acabei de apresentar para você. Velocidade é um exemplo de razão, ok?
Então nós iremos começar os cálculos dessa aula pelo assunto velocidade. Lembrando que você tem aí uma quantidade muito grande. Eu vou fazer agora, vamos lá, eu vou fazer a questão 5, caiu no concurso do IFRN 2010, página 238, e aí após a realização dessa questão e também da questão C2, fica como exercício você fazer as questões de concurso público, tanto os exercícios extras, que estão na página 238, como as questões também referentes ao assunto velocidade média, que você tem lá na página 218, combinado? Então vamos lá, me acompanha aí na leitura da questão 5 do IFRN. Um ônibus viaja com velocidade média constante e percorre 400 km em 5 horas. Mantendo essa mesma velocidade para percorrer uma distância de 600 km, o ônibus demora... Ora, vamos lá, vamos ver o que é que nós temos aqui. Velocidade média, eu já sei que é deslocamento escalar dividido pela variação de tempo. Ora, ele diz para você que foi percorrido 400 quilômetros, deixa eu colocar aqui 400 quilômetros, vamos colocar 400 quilômetros. Isso em quanto tempo? Em 5 horas. Olha aqui você, olha o que falei para você. Em cima você tem uma grandeza de uma natureza, que é a grandeza comprimento, ok? Quilômetro, 400 quilômetros. E aqui embaixo você tem outra grandeza, que é tempo, coisas completamente distintas para você. Para você e para qualquer pessoa, poxa, quilômetro e hora, coisas assim completamente antagônicas. Isso aqui é chuchu e aqui é parafuso, coisas distintas, mas quando você divide uma pela outra, dá algo que você conhece desde pequenininho, que é velocidade média. O que é que nós temos aqui? Velocidade média. 400 dividido por 5 é 80 quilômetros por hora. Portanto, a velocidade média desse ônibus foi de 80 quilômetros por hora. Questão básica como tem que ser. Eu deixo aí para você depois resolver aí as questões um pouco mais sofisticadas, e as que tiver dúvida você já sabe como fazer, combinado? Bom, a pergunta é a seguinte, ok? Mantendo essa mesma velocidade que eu já obtive, ele não me deu, mas eu já obtive, mantendo essa mesma velocidade, ok? Para percorrer uma distância de 600 quilômetros. Ora, a distância agora já não é mais de 400 km, agora é de 600. Então vamos aplicar velocidade média. Eu já sei que é variação do espaço escalar, né? Velocidade escalar média, entendeu? Dividida pela variação de tempo. Tem que tomar cuidado, não sei se você observou, ok? Eu estou sempre tomando cuidado de falar velocidade escalar, porque na realidade velocidade é uma grandeza vetorial, ok? Quando se fala, se você falar apenas velocidade, pronunciar velocidade, o físico entende isso como algo que precisa de 3 itens para ficar perfeitamente caracterizado, né? Módulo, direção e sentido. Por isso que eu estou sempre o tempo todo me policiando, velocidade escalar, porque a gente está interessado apenas no módulo, né? Que é isso aqui, 80 km por hora. Eu não estou lhe dando a direção dessa velocidade, nem o sentido dessa velocidade, ok? A pergunta agora é a seguinte: mantendo essa velocidade aqui, 80 km por hora, para percorrer 600 km, 600 km, isso vai ser feito em quanto tempo? Ora, vamos colocar aqui a variação de tempo, o ΔT, não é isso mesmo? Muito bem, velocidade média, eu acabei de calcular. Eu tenho 80 km por hora, olha aí você, 600 quilômetros dividido por ΔT. Você pode fazer uma observação aqui agora. Você pode lá na hora, concursanda que você é, concursando que você é, lá na hora de fazer os cálculos, você pode perfeitamente chegar e não botar nada disso aqui, olha, paga isso aqui aí, paga isso aqui. Você pode fazer isso, mesmo porque lá é uma questão de múltipla escolha, ABCDE.
Mas se você estivesse resolvendo uma questão discursiva de física, você teria que deixar aqui bem registrado as unidades de medida que você está utilizando. Combinado? O que é que nós vamos fazer? O quilômetro vai embora com quilômetro, passa esse ΔT para cá, eu vou ter 80 ΔT, 600 H, esse H sobe. Opa, o que é que nós temos? ΔT vai ser 600 sobre 80 horas. Pronto. Ora, vamos dividir isso aqui, ó. Cortando aqui vai ficar com 60 oitavos. Simplificando isso, por quem que eu posso simplificar? Por 4. Então vamos simplificar por 4. Então, esse ônibus, né, fará 60 dividido por 4, isso é igual a 15. 8 dividido por 4, isso é igual a 2. 15 meios da hora. Muito bem. 15 meios da hora, se dividindo isso, eu já sei que isso aí é um número decimal finito com uma casa decimal, ok? Mas Ayrton, poxa, você nem sequer fez a divisão, mas não precisa. Nem eu, nem você, se você conhecer a técnica que eu estou me referindo, você não precisa fazer essa divisão para descobrir de maneira antecipada de que esse número, seja ele qual for, eu vou descobrir daqui a pouco, mas eu já sei de maneira antecipada, de maneira prévia, de que é um número decimal com apenas uma casa decimal. Eu já sei que isso vai ser, ok? Isso vai ser quanto? 7,5 horas, ok? Apenas como curiosidade, se você ficou de repente interessado em saber onde é que a gente tem essa técnica, eu vou relembrar aí mais uma vez para você. Você tem essa técnica na página 116 e na página 117 do seu livro, tem essa técnica que eu me referi agora, combinado? 7,5 horas, mas você não tem essa alternativa, vejamos. Não tem, você tem 6 horas, você tem 8 horas e 30 minutos, 7 horas e 30 minutos e 7 horas. Mas aí você já sabe, daquela aula lá de medidas de tempo, né? Uma casa decimal é fácil. Então o que é que vai ficar aqui agora? Como é apenas uma casa decimal, vamos pegar esse 5 e multiplicar, você já sabe por quê? Por 6. Então nós temos 5 vezes 6, 30. Então nós temos 7 horas e 30 minutos. Ok? Uma questão básica, propositadamente básica, porque tem que ser básica mesmo, não posso começar pegando pesado com você, ok? Então, a resposta é essa, um ônibus que viajou 400 km por hora em 5 horas, ok? Se ele mantiver a mesma velocidade do trajeto anterior, em quanto tempo ele percorrerá 600 km, olha aí. Nós fizemos os cálculos, ele teve uma velocidade no primeiro trajeto de 80 km horários, ok? E aí, para efetuar um trajeto de 600 km, esse ônibus fará isso em 7 horas e 30 minutos, ok? Bom, já sabe aí, nos exercícios extras, eu estou aí, que página nós estamos? Página 238, você tem da questão 4 até a questão 8, todas as questões aí dessa página se referem à velocidade média, ok? Eu fiz para você a questão de número 5, fica aí como exercício você fazer as restantes, e nós iríamos fazer agora um exercício um pouco mais complexo, né? E portanto mais interessante, é a questão complementar 2, ok? Então você abre aí para mim, por favor, na página 234, é uma questão que caiu no concurso, conforme eu falei para você, C2, caiu no concurso do TRF. Então vamos resolver essa questão e a gente encerra depois resolvendo a questão C1, a questão da FUVEST. Então me acompanha aí, questão C2, o que é que nós temos nessa questão? Em uma estrada, 2 automóveis percorrem a distância entre dois pontos, X e Y, ininterruptamente. Muito bem. Ambos saíram de X às 10 horas e o segundo às 11 horas e 30 minutos, chegando junto em Y às 14 horas. Os 2 automóveis saíram de X, não é isso mesmo? Chegaram em Y no mesmo horário, portanto, um desenvolveu uma velocidade média maior que o outro,
ok? E ele diz para você, ó, se a velocidade média do primeiro foi de 50 km por hora, a velocidade média do segundo foi de, vamos calcular. Então, primeiro vamos trabalhar o automóvel 1. O que é que nós vamos fazer? Velocidade média 1. O que é que eu vou chamar de velocidade média 1? Vamos colocar aqui, é o delta S1 dividido pelo delta T1. Muito bem. Ora, ele me diz aí no enunciado que essa velocidade do primeiro automóvel foi de 50 km por hora. Então deixa eu colocar 50 km por hora. Muito bem. O delta S1, não faço a mínima ideia, vou descobrir agora. Então vamos colocar aqui, ó, a distância entre essas duas cidades. O delta T1 é fácil você calcular essa variação de tempo, né? É o tempo final menos o tempo inicial. Ele diz para você que o automóvel saiu às 10 horas e chegou às 14 horas. Ora, simples, 14 horas menos 10 horas. Portanto, nós temos 4 horas. Combinado? Bom, esse horário aqui cai fora, essa hora daqui cai fora, desaparece, ok? Ó, pronto, tchau, um abraço. Vamos ficar só com quilômetros, não é isso mesmo? Então vamos ter aqui delta S1, pega esse 4, passe aqui para o membro da esquerda, multiplicando, vamos ficar com 50 vezes 4, vamos ficar com 200 quilômetros. Portanto, a distância entre estas duas cidades é de 200 quilômetros. Muito bem. Ora, o que é que ele pede para você? A velocidade média do segundo. Então vamos calcular aqui, ó. Velocidade média 2. Isso vai ser igual a delta S2 dividido por delta T2. Ora, ele quer a velocidade média 2, não tem importância. Vamos colocar a velocidade média. Você já sabe que essa razão é deslocamento escalar. Eu já sei qual é. Foi de 200 km. Coloque aqui para mim. 200 km dividido pelo tempo do segundo automóvel. Vamos voltar ao enunciado. Vamos lá. Ele saiu às 11 horas e 30 minutos. Saiu 1h30 depois do primeiro automóvel. E chegou às 14 horas. Ora, se você fizer 14 horas, e esse cálculo você já sabe, nós vimos esse cálculo lá, se eu não me engano, na aula 29, está feito esse cálculo para você. Então, você pegar 14 horas menos 11 horas e 30 minutos, você vai obter 2 horas e 30 minutos. Muito bem. Ora, o que é que nós vamos fazer? Eu vou fazer o seguinte aqui. Por motivos óbvios, eu vou passar 30 minutos para horas, para que eu possa ter a resposta em quilômetros por hora, porque esse minuto aqui está atrapalhando. Poxa, se eu tenho que ter a velocidade em quilômetros por hora, o que é que esses minutos estão fazendo aqui? Manda ele pegar o beco, né? Então vamos fazer o seguinte: velocidade média 2, isso vai ser igual a 200 quilômetros, muito bem, 2 horas. E fica fácil, bem fácil, né? Vamos repetir esse 30 aqui. Coloque aqui para mim 30. E esse minuto que eu vou passar aqui o pincel vermelho para você entender. Esse minuto daqui é simples, não precisa fazer regra de 3 não. Você vai perder tempo fazendo regra de 3 aqui. Você vai pegar e fazer o seguinte, olha só. Eu sei que 1 minuto é 1/60avo da hora. É uma hora dividida em 60 partes, e dessas 60 partes eu dou muito. Portanto, eu posso escrever que 1 minuto é 1/60avo da hora. Muito bem. Olha aí, ficou bem mais fácil, né? Rapidinho. Velocidade média 2 vai ser 200 quilômetros. Bom, vamos lá. 2 horas. Deixe quieto aqui 2 horas. Vamos lá. 30 vezes 1 dá 30, 30 sobre 60. Simplificando isso por 30, você vai ter 1/2 da hora. 1/2 da hora é 0,5 da hora. Portanto, eu posso colocar 0,5 da hora.
eu vou ficar com 200 quilômetros, ok? 2 horas mais 0,5 da hora vai ficar 2,5 horas. 2,5 horas. Ora, dividindo 200 para uma questão só de nós ganharmos tempo, eu sei que esse cálculo você sabe fazer. 200 dividido por 2,5. 200 dividido por 2,5 vão ficar com 80 quilômetros por hora. A alternativa aí, ó, a questão do TRF, viu? Fundação Carlos Chaves, letra D. Questão C1, envolvendo ainda velocidade média. Olha só, questão complementar 1, página 234. Uma questão que caiu no vestibular da FUVEST, né? Uma moto de corrida percorre uma pista que tem um formato aproximado de um quadrado com 5 quilômetros de lado. O primeiro lado é percorrido a uma velocidade escalar média de 100 km por hora. O segundo e o terceiro a 120 km por hora. E o quarto lado a 150 km por hora. Qual é a velocidade escalar média da moto nesse percurso? Olha, você enquanto iniciante, o perigo seu, sabe qual é? Você fazer essa bobagem aqui, ó. Alguns iniciantes, as pessoas que estão trabalhando com esse tipo de razão, que é velocidade média, eles costumam cometer esse erro. Nesse caso particular aqui da questão da FUVEST, são 4 velocidades, mas o que eu falar aqui para 4 velocidades vale também para 2, para 3 ou então para mais de 4. Ora, vamos pegar um exemplo particular, ok? De um automóvel. Vamos usar a palavra automóvel, moto, não precisa necessariamente ser automóvel, moto. Mas você tem, digamos que um determinado automóvel tenha percorrido um determinado trajeto com a velocidade de 60 km por hora. Depois, em seguida, um outro trajeto, um outro percurso, com uma velocidade, digamos, de 40 km por hora. E aí se pede, no caso, a velocidade média do automóvel de todo o percurso, ou seja, do início do primeiro até o final do segundo trajeto. E aí eles fazem o seguinte, ó, eles acham que velocidade média vai ser a média das velocidades, ou seja, a média aritmética, né? E aí você tem V1 mais V2 dividido por 2. Ora, tem um detalhezinho aí, ó. Isso daqui não está correto. Não são coisas iguais. Aqui você tem coisas distintas aqui, ok? Então, o primeiro aviso que eu estou lhe dando: velocidade média escalar, você não obtém fazendo a média aritmética das velocidades. Então, a primeira providência, se você pegar nesse caso da questão da FUVEST, se você pegar aqui e cometer esse erro, velocidade média, você vai querer pegar a velocidade 1, que é a velocidade com que ele percorreu o primeiro lado. Depois você vai querer fazer velocidade 2, que é a velocidade com que ele percorreu o segundo lado. V3 se refere ao terceiro lado e V4 se refere à velocidade de percurso do quarto lado. E vai querer dividir isso aqui por 4. Você vai encontrar, fica até como exercício, você pegar essas velocidades, somar essas velocidades, você tem 100 km, 120 km, 120 km, 150 km, dividir por 4, que você vai encontrar um valor diferente do valor correto, ok? Vou até aproveitar a oportunidade, vamos fazer 100 km mais 120 mais 120, isso vai dar 240, só que nós já temos 340, mais 150 km por hora do quarto lado, 150. E aí nós vamos obter 490 km por hora, dividindo isso por 4, vão ficar com 122,5 km por hora. Só que a resposta correta não é essa, ok? Resposta é outra. E aí como é que nós vamos fazer esse tipo de questão? Muito bem. O que é na realidade velocidade média? Para a física, velocidade escalar média é a variação, ok,
do deslocamento escalar dividida pela variação de tempo, ok? Então nós vamos precisar calcular na realidade de quanto foi o deslocamento escalar e dividir pelo tempo. O problema está justamente na determinação desse tempo. Então me acompanhe o correto. Vamos lá. Velocidade 1 vai ser delta S1 dividido por delta T1. Muito bem. O lado do quadrado tem 5 km de comprimento, ok? É um percurso de uma corrida onde a pista tem um formato aproximado de um quadrado. Então eu tenho 5 km, deixa eu colocar aqui, 5 km, ok? Delta T1 é o que eu quero saber, ou seja, quantas horas essa moto percorreu com uma velocidade de 100 km por hora, um trajeto de 5 km. Então eu vou colocar aqui 5, ou melhor falando, 100 km por hora, é a velocidade com que ele desenvolveu no primeiro lado, 5 km por hora. Eu vou mandar quilômetro embora com quilômetro, e aí fazendo as devidas operações, passando esse delta T aqui para o membro da esquerda, delta T1, nós vamos ficar com 5, passa esse 100 para cá, dividindo 5 centésimos da hora. Então delta T1 vai, se você quiser simplificar, vamos simplificar isso aqui por 5, vamos ficar com 1/20 da hora. Portanto eu tenho delta T1. Deixa eu colocar aqui, depois eu vou precisar, então deixa eu registrar isso aqui, delta T1, 1/20 da hora. Pronto, está aqui registrado. Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos calcular o tempo, ok? Só como curiosidade, 1/20 da hora, isso vai dar 60 dividido por 20, isso vai dar 3 minutos. Significa que essa moto, então, percorre em 3 minutos, mantendo essa velocidade constante, né? O lado desse quadrado de 5 km, ok? Vamos ver agora a velocidade 2. Ora, calculando a velocidade 2, eu calculo também a velocidade 3, o tempo 3. Por quê? Porque a velocidade no segundo lado é igual à velocidade do terceiro lado. Então, o cálculo que eu fizer para um, eu vou aproveitar e faço também para o outro, ok? Velocidade média 2 vai ser delta S2 dividido por delta T2. Ora, ele me diz no enunciado que essa segunda velocidade foi de 120 km por hora. 120 km por hora, ok. Delta S você já sabe, 5 km. Então vamos colocar aqui 5 km. E delta T2 é o que eu quero, justamente o que eu quero. Então deixa aqui, delta T2. Esse quilômetro vai embora com quilômetro, manda embora, ok? E aí nós vamos ficar, delta T2 sobe para cá, delta T2 vai ser 5 120 da hora. Simplificando isso, o que é que nós vamos ficar? Delta T2, que vai ser igual ao delta T3, né? Vamos ficar com 1/24 da hora. Pronto, 1/24. Então deixa eu colocar aqui, delta T2 e delta T3 são valores iguais, 1/24. 1/24 da hora. 1/24. E para nós encerrarmos, vamos fazer a V4, né? A velocidade média 4. Quem que vai ser a V4? Vai ser o delta S4 dividido pelo tempo 4. Ora, a velocidade média 4 no quarto lado do quadrado foi de 150 km por hora. 150 km por hora. 5 km de lado, 5 km. E é fácil, eu vou calcular agora o delta T4. Bom, quilômetro vai embora com quilômetro, cai fora, desaparece. Vamos ficar com delta T4, vai ser 5 sobre 150 avos da hora.
simplificando isso por 5, vamos ficar com 1/30. 1 sobre 30, é isso mesmo? Da hora. Pronto, aí é fácil. Vou apagar isso aqui agora. Vamos calcular a velocidade média durante uma volta, ou seja, todo o trajeto. O que é que você vai fazer? Aplicar a razão. Não esqueça não, viu? Às vezes está parecendo que a aula é de física, mas na realidade é de matemática. A gente está estudando o assunto da matemática, ok? Então vamos calcular a velocidade escalar média dessa moto durante uma volta completa, né? Desse circuito, da corrida aí. Então vamos lá, o que é que nós temos? Velocidade escalar média vai ser o deslocamento escalar, ou seja, vai ser uma volta na realidade. Como você tem o que aqui? 5 km, mais 5 é um quadrado, portanto 4 lados. 5 km, mais 5 km, mais 5 km, mais 5 km, vamos ficar com 20 km, ok? É a distância dividida pelo tempo. E aí eu vou agora somar, fazer o somatório desses tempos. O tempo da primeira volta, o tempo da segunda volta, o tempo da terceira volta e o tempo da quarta volta. Portanto, ó, aumentar um pouquinho aqui esse traço, eu vou ter 1 sobre 20 da hora, mais 1 sobre 24, mais 1 sobre 24. Vamos ganhar tempo? Eu vou fazer com os denominadores são iguais, eu conservo o denominador e somo os numeradores. 1 mais 1, 2. Olha só com que eu vou ficar. 2 24avos da hora. E aqui para nós encerrarmos, 1/30avo da hora. Pronto, 1/30avo da hora. Somando velocidade média, olha só o que é que nós vamos obter. Vai ser 20 quilômetros. O que é que nós temos aqui? Vamos somar isso aqui. Vamos lá, o MMC entre 20, 24 e 30. Esse MMC é igual a 120. Então vamos colocar aqui 120. 120 dividido por 20, isso vai ser igual a 6. 6 vezes 1, 6. Mais 120 dividido por 24, isso vai ser igual a 5. 5 vezes 2, 10. Registre. 120 dividido por 30, isso vai ser igual a 4. 4 vezes 1, 4. Velocidade média, isso vai ser igual a 20 quilômetros, ok? 6 mais 10 vai dar 16. 16 mais 4 vai ser igual a 20. 20 sobre 120. 20 sobre 120 da hora. Muito bem. Ora, conserve a primeira e multiplique pelo inverso da segunda, que é o inverso de 20 120avos. Vai ser 120 sobre 20, o que? Quilômetros por hora. Muito bem. Esse 20 aqui, como eu tenho minha autorização aqui, que é o sinal de multiplicação, eu vou cancelar aqui esse 20, vai embora. Então a velocidade é de 120 quilômetros por hora. Olha aí você, um valor diferente. Se quiser você retorna aí o vídeo. É um valor diferente daquele que nós obtivemos quando somamos as velocidades, né? 100 mais 120 mais 120 mais 150 e dividido por 4. É um valor diferente. Esse é o correto. Por quê? Porque ele pede a velocidade média. Qual a velocidade escalar média da moto nesse percurso? E o que é velocidade escalar média? São os 20 km de todo o trajeto de uma volta dividido pelo tempo, né? Total. O tempo total é a soma, né? O somatório de cada um desses tempos individuais correspondentes a cada lado do quadrado, ok? O que é que nós vimos aqui agora? Vimos exemplos, né, de questões envolvendo razão entre grandezas de naturezas distintas. Vamos ver agora o que é que acontece quando a gente trabalha agora com razão entre grandezas de mesma natureza. Nessa segunda parte nós iremos ver agora as razões que envolvem grandezas de mesma natureza. E para começar, um exemplo clássico, né, que é a escala. Nós poderíamos dizer que escala pode ser representado como medida no desenho
dividida pela medida no real, ok? Então vejamos aí uma situação clássica, antes de nós começarmos a resolver as questões do seu livro. Deixa eu ver aqui um exemplo clássico de um mapa, né? A escala de um mapa. Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, Brasil Físico, o mapa Brasil Físico, nós temos aqui a seguinte escala. Se você tiver um mapa aí, é interessante que você dê uma olhada. Geralmente, não são em todos, mas geralmente ele está do lado direito inferior do quadro. Então, nesse caso daqui do mapa que eu estou consultando, a escala é a seguinte, ó. É 1 centímetro para 260 quilômetros. Ou seja, o que é que significa isso? Significa que 1 centímetro, uma distância de 1 centímetro nesse mapa daqui corresponde a 260 quilômetros no real, ok? Bom, o que é que nós temos aqui? Como são grandezas, razão entre grandezas de mesma natureza, observe que o numerador aqui está registrado em centímetros. Qual é a grandeza? Comprimento, a grandeza distância. E aqui você tem 260 quilômetros, que é a mesma grandeza, ok? Ao contrário lá da que nós vimos, velocidade média, que era um quociente entre grandezas distintas. Uma era distância e a outra era tempo. Aqui as duas são distâncias. Então, só para que a gente tenha uma ideia melhor, vamos transformar 260 quilômetros em centímetros. Então, eu vou conservar o antecedente e vou transformar 260 quilômetros em centímetros. Vamos lá. Bom, tabelinha do decimilho. Me acompanha aí. 260 quilômetros. Vamos lá. Hectômetro, decâmetro, metro. Decímetro, centímetro. Portanto, olha o que nós temos. 260 quilômetros são iguais, na realidade, a 26 milhões de centímetros. Ok, vou cortar centímetro com centímetro, e aí eu vou ficar com a seguinte escala: 1 para 26 milhões. Portanto, olha aí. O que é que esse número quer passar para a gente? O cartógrafo que fez esse mapa, o que ele quer dizer para você é que qualquer comprimento tomado nesse mapa corresponde, na realidade, a um comprimento 26 milhões de vezes maior, ok? É essa a ideia do cartógrafo ao fazer o mapa com essa escala que eu li para você, combinado? Bom, o que é que a gente vai fazer aí agora? A questão de número 9, dá uma olhadinha aí na questão de número 9, a questão básica, depois a gente vai para um pouco mais elaborado, na página 238. Então, olha que é só o que é que nós temos nessa questão. Me acompanha aí na leitura. Um ônibus medindo 12 metros de comprimento foi representado num desenho. Sabendo que o comprimento desse ônibus na representação mede 30 centímetros, qual é a escala desse desenho? Ora, o que é a escala? Eu já coloquei aqui para você. É o desenho dividido pelo real. Vamos lá, o que é que nós temos? No desenho, esse ônibus foi representado por 30 centímetros. E no real, o comprimento verdadeiro desse ônibus é 12 metros. Vamos colocar aqui 12 metros. Muito bem. Vamos ver qual é a escala. Ora, o que é que nós temos que fazer? Passar tudo para uma mesma unidade de medida. As grandezas aqui são a mesma. Comprimento no numerador e comprimento no denominador. Ou, como fica mais bonito, antecedente e consequente. Ora, o que é que nós temos aqui? 30 centímetros. Vamos passar 12 metros para centímetros. Nós temos metro, decímetro, centímetro, usando a tabelinha do decimilho. Corto centímetro com centímetro. A escala, portanto, vai ser de quem? 30 para 1.200. Simplificando isso por 30, nós vamos ficar com 1 sobre 40. Perfeito. O que é que significa isso? Mais uma vez, vamos interpretar? Significa que, se você pega o desenho desse ônibus, ok? Qualquer que seja a parte desse ônibus, seja qual for, 1 centímetro, 1 polegada, não importa o que é que seja, um comprimento nesse desenho
corresponde na realidade a 40 comprimentos do mesmo item que você encontrou no desenho, ok? É como se você pegasse, por exemplo, apenas um exemplo, vamos supor que você tenha nesse desenho, você pegue o polegar seu, é um exemplo, vamos pegar o polegar. Se você coloca seu polegar e é justamente o comprimento da janela desse ônibus no desenho, significa então que a janela lá, entendeu? No real, será 40 polegares do seu dedo. É isso, a ideia de escala é justamente essa, combinado? Vamos fazer uma questão um pouco mais sofisticada? Dá uma lida aí na questão 11 da página 239. Já uma questão já um pouco mais, né? Essa foi elementar, propositadamente elementar. Em um mapa, a distância entre as cidades de Brasília e Assunção é de 4,5 centímetros. Sabendo que neste mapa, uma distância de 300 quilômetros é representada por 1 centímetro. Qual a distância real em quilômetros entre essas duas cidades? Você pode resolver isso através da ideia de escala. Observe que ele já me dá, na realidade, a escala. Ele está me dizendo que 1 centímetro é o desenho, ok? Representa uma distância de 300 quilômetros, que é o real, 300 quilômetros. Muito bem. Essa é a escala na realidade. Ora, alguém foi lá no mapa e mediu a distância entre Brasília e Assunção e encontrou 4,5 centímetros. Eu vou colocar 4,5 centímetros em desenho. Então, deixa eu colocar aqui, ó, 4,5 centímetros. Eu quero saber, na realidade, quem é o real. Muito bem. Ora, esse centímetro vai embora com esse centímetro. O que é que nós temos? 1 para 300 quilômetros, ok? O que é que nós temos? 4,5 sobre R. Aqui nós podemos multiplicar em cruz. Multiplicação essa que logo, ainda nessa aula, nós iremos ver com maiores detalhes. Mas apenas para efeito de nós ganharmos tempo, eu vou multiplicar isso aqui em cruz. Depois eu justifico para você por que nós podemos fazer isso. Então, 1 vezes R, isso vai ser igual a R, ok? Então eu tenho 300 vezes 4,5. 300 vezes 4,5 quilômetros. Pronto, é fácil. Aí agora só para finalizar, 300 vezes 4,5. Vamos ver? 300 vezes 4,5. Então a distância real entre essas duas cidades é de 1.350 quilômetros, segundo esse mapa daí, ok? Bom, o que você vai fazer aí agora? Vai fazer as questões de escala, estão na página 239, página 238, e vai fazer também as questões lá do iniciozinho, que são as questões da página 221, 222. E aí a gente entra agora em proporção. Agora iremos trabalhar com as proporções. Mas antes mesmo nós fazermos os cálculos, conhecer as propriedades, deixa eu fazer duas perguntinhas básicas para você, ok? Para provocar você aí. Vamos lá. Você sabe o que é que significa uma proporção? Você sabe quando é que entre duas razões haverá uma proporção? Então, de que adianta nós estudarmos proporções se você não sabe o conceito, a definição, a ideia matemática do que vem a ser proporção, ok? Então eu acho que é interessante e até mesmo necessário que nós sejamos apresentados a definição de proporção, ok? Então vamos lá, sem pressa, ok? Você tem uma razão, vamos colocar aqui, você tem uma razão. A está para B. Muito bem. Você tem uma outra razão, C está para D. E você ficou sabendo que essas duas razões acarretam o mesmo resultado. A matemática diz que você tem uma proporção. Isso é que é uma proporção. Percebeu? É uma igualdade entre duas razões. Ok? Bom,
É como você vê nos livros, hoje é assim, mas nos livros mais antigos, a proporção, ela poderia também ser escrita, ela era escrita dessa maneira, ó. A está para B, assim como C está para D, ok? E por que que eu estou dando preferência a escrever isso aqui? Por um motivo óbvio que você vai entender agora. Veja que o A e o D, eles estão colocados nos extremos. Portanto, eles são chamados de extremos da proporção. O B e o C, por estarem no meio, são chamados de meios da proporção. Ok? Bom, e aí o mais importante de tudo, agora que eu vou passar para você, é a propriedade fundamental das proporções. E o que é que ela diz para você? Ela fala o seguinte: em qualquer proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Guarde isso aí na sua cabeça, porque de agora em diante é só o que vai rolar, é a propriedade fundamental das proporções. E ela diz o seguinte: você tem uma proporção, A está para B, assim como C está para D. Ok? Bom, se você tiver essa situação, a matemática diz que você vai poder sempre pegar, igualar os extremos, A vezes D, isso vai ser igual a B vezes C. Ou seja, memoriza isso, viu? Em qualquer proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ok? É só o que você vai fazer de agora em diante, é a propriedade fundamental, ok? Bom, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Eu acho que eu já enchi você aí de formalismo, entendeu? Formalismo esse, vamos deixar claro aí, eu não me canso de dizer isso para você, ok? Quando eu comecei a estudar matemática, eu não sabia disso, eu não acreditava. Hoje, depois de um certo tempo estudando matemática, eu hoje posso afirmar com toda certeza: você não consegue ir muito longe em matemática se você não tem o costume de ler as definições, os conceitos, ok? Então, o que é que eu estou querendo dizer para você com esse conceito, entendeu? De que uma proporção, uma igualdade entre duas razões, ok? Então, eu já passei para você essa parte formal. Vamos fazer o seguinte agora, vamos ser um pouco menos formal, ok? Então, eu vou lhe dar um exemplo aqui agora, ok? Clássico, bem básico mesmo, para que você entenda proporcionalidade, ok? Vamos lá. Imagine a seguinte situação: você tem uma sala de aula. Nessa sala você tem a seguinte situação, numa das salas, 6 mulheres e você tem 5 homens, ok? A razão de mulheres para homens é de 6 quintos. Em outra sala de aula você tem a seguinte quantidade: você tem 12 mulheres e você tem 10 homens. 10 homens. Salas pequenas, como na minha opinião tem que ser realmente. Sala pequena, entendeu? É onde o professor lá, ele tem condições de interagir muito mais do que numa sala que é o que é maioria na realidade, né? Você vai para esses cursos de pré-vestibular, esses cursinhos de preparatório para concurso, você tem 150, 200, 300 alunos numa sala. Aí eu costumo dizer que sala muito cheia só é boa para uma pessoa só para uma. Sabe para quem é? Para o dono do curso. Ele aqui, o sorriso dele vai de uma ponta a outra quando a sala está cheia. Para o professor e para o aluno, isso é terrível, uma sala com 300 alunos. Não há professor no mundo que consiga atender, tirar as dúvidas. Então, sala pequenininha, com 15, 20 alunos, entendeu? É ideal, ok? Para que você possa, né? O aluno possa interagir com o professor e, se possível, o professor tirar as dúvidas de todos aqueles alunos. Numa sala com 300, você não tem como fazer isso, ok? Então, sala pequena. Na primeira sala, 6 mulheres e 5 homens, ok? O desempenho aqui é fantástico. E aqui nós temos 12 mulheres e 10 homens, ok? Agora, observe só o que foi que aconteceu. Me acompanha aqui.
Na primeira sala, para a segunda sala, houve a multiplicação por 2. A quantidade de mulheres dobrou. O mesmo aconteceu com a quantidade de homens. Também foi duplicada. Ou seja, foi o que aconteceu. Apesar das quantidades absolutas serem diferentes, os valores são proporcionais. Existe, nesse caso, uma proporcionalidade. Você dobrou o número de mulheres. E fez o que com o número de homens? Dobrou também. Portanto, foi um aumento proporcional. Okay? Isso significa, em exemplos clássicos, práticos mesmo, para que você entenda lá, na hora que você estiver resolvendo a questão de divisão diretamente proporcional. Olha a palavrinha, proporcional. Ou então, divisões inversamente proporcionais. Olha a palavrinha de novo aí, proporcional. Então você tem, vamos verificar se realmente você tem uma proporção. O que a gente vai fazer? Propriedade fundamental. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 5 vezes 12, 60. 6 vezes 10, 60. Você tem uma proporção. Você não deixou de ter uma proporção aqui. Perfeito? Bom, apresentado para você aí a ideia de proporção, apresentei para você a propriedade fundamental das proporções e mostrei para você aqui um exemplo bem básico mesmo de uma proporção, de situações onde você tem números proporcionais. O que é que nós iremos aqui agora nesse momento fazer? Observa só o que é que nós temos. As proporções, elas apresentam basicamente 3 propriedades. As 3 propriedades estão no seu livro, a partir da página 224. Exatamente, 224. Você tem essas proporções, 224, 225, 226 e 227. Eu mostro para você essas 3 propriedades, combinado? Eu apresento, faço exercícios resolvidos, faço alguns comentários que eu acho que é interessante no finalzinho dos exercícios resolvidos. O que é que nós iremos fazer aqui agora em vídeo, ok? Eu não vou mostrar para você as 3 propriedades, ficaria inviável aqui agora numa videoaula apresentar. Eu vou apresentar uma dessas propriedades e vou aproveitar por sugestão ali de Annelise. Eu vou fazer o seguinte: eu vou resolver 2 questões para que fique bem claro para você a aplicação. Você não aprende proporção para depois jogar na lata do lixo. Eu vou resolver um sistema, um tipo de sistema especial por proporção. Você vai ver que o tempo vai ser muito mais rápido do que se nós aplicássemos o método da adição, da comparação e da substituição. E eu vou resolver também um problema de geometria plana, onde você aplica o conceito de proporção, particularmente falando a primeira propriedade, ok? Então, me acompanha aí, o que é que nós temos. Olha só o que é que a gente tem aqui. A matemática, ela diz o seguinte para você, ó. Fulano, você pode, se precisar, somar esse antecedente com esse consequente. Então vamos somar aqui, ó, A mais B. Pode somar. Contanto que você some lá na outra razão o antecedente com o consequente. Contanto que você faça isso, não tem importância. C mais D. Ok? Vamos lá. E aí ela vira para você e diz: olha, fez a soma? Agora escolha. Ou você vai pegar o A para colocar aqui embaixo, ou vai pegar o B para colocar aqui embaixo. Tanto faz como tanto fez. Se você escolher o A para colocar, o A é antecedente. Sabe quem é que você vai colocar aqui? O outro antecedente. Pronto. Agora, se você resolver colocar o B aqui, sabe quem é que você resolve? O outro consequente. Pegou o antecedente de um, tem que pegar o antecedente do outro. Pegou o consequente em um, tem que pegar o consequente no outro. Ok? Mas a matemática vai mais longe. Ela diz que você, além de somar, você pode também fazer, sabe o que? Ó? Subtrair. Olha só que coisa interessante. E aí o que é que nós vamos fazer? Eu vou fazer 3 coisas aqui agora para você. Vou dar um exemplo bem particular de que isso daqui é verdade, ok? E depois eu vou resolver 2 questões, um sistema e um problema de geometria plana. Então vamos começar aqui com uma proporção bem básica mesmo, algo bem básico. Olha só o que é que nós temos. 3 e 4. E aqui eu vou colocar 6 e 8. Pronto, olha só. Temos uma proporção. Vamos verificar? Me acompanhe, vai.
Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 6 vezes 4, 24. 8 vezes 3, 24. Opa! O produto dos meios deu igual ao produto dos extremos. Poxa, com certeza, esse sinal de igual merece ficar aí entre essas duas razões. Ok, vamos lá. Olha só o que é que a gente vai fazer. Preste atenção aqui. É quase como se fosse mágica, né? Entre aspas. Entre aspas mesmo, porque não existe mágica na matemática, né? Matemática é técnica, não é mágica. Vamos somar 6 com 8. A matemática diz que eu posso. Então vamos somar 6 somado com 8. Pode ficar à vontade. 6 somado com 8. Contanto que você some 3 com 4. 3 com 4. Muito bem. Agora escolha quem é que você vai querer colocar aqui embaixo. Pegou o 6? Tudo bem. Pegou? Agora pega o 3 aqui. Você sabe o que é que você tem? Você vai obter outras razões, mas a situação essa de outras razões, onde a proporcionalidade continua a existir. Ela não desaparece, apesar de você ter outras razões. Olha que coisa interessante. Olha só, me acompanhe. 6 mais 8, 14. Para 6. 3 mais 4, 7. Para 3. Aplique aí a propriedade fundamental das proporções, que você vai ter aí uma proporção. 6 vezes 7, 42. 14 vezes 3, 42. Olha aí. A gente mexeu aqui, mexeu ali, somou aqui, somou ali, e você não deixou de ter uma proporcionalidade. Foi isso que eu estava querendo falar para você da primeira propriedade. A matemática ele autoriza. E vai ter situações onde você precisa dessa autorização. Ok? Vamos lá. Eu coloquei o 6, não coloquei o 6, mas a matemática diz que eu poderia ter colocado 8. Fique à vontade aí. Então vamos colocar o 8. Coloquei. Bom, como você colocou o 8 aqui, você coloca o 4. O que é que nós vamos obter? Uma proporção. Eu mudo as razões, altero as razões, mas a proporcionalidade ela continua. Bom, aqui é 8, né? Aqui é 8, muito bem. E aqui agora vira o 4. Vamos ver o que é que nós temos? Me acompanhe. Temos outro par de razões, mas a proporcionalidade continua a existir. 8 vezes 7, 56. 14 vezes 4, 56. Tá vendo aí? Bom, mas aí a matemática vai mais longe. Ayrton, foi o que você fez aqui. Você somou? Tudo bem. Agora, olha, Ayrton, se você quiser subtrair, também fique à vontade. Eu permito isso a você, como se a matemática estivesse dizendo isso para mim. Então vamos lá, vamos subtrair. Você altera as razões, modifica as razões obtidas, mas a proporcionalidade ela continua. 6 menos 8, você tinha 6 e tirou 8, você vai ficar com débito de 2, claro. Você tinha 3 e tirou 4, você vai ficar com débito de 1. O que é que nós temos? Obtivemos outras razões, mas a proporcionalidade ela continua. Menos 2 vezes 4, isso é igual a menos 8. Menos 1 vezes 8, isso é igual a menos 8. Olha aí você continua tendo a proporcionalidade. Essa é a primeira propriedade, viu, turma? Primeira propriedade. Você se compromete comigo a aprender a segunda e a terceira propriedade. E aí, recapitulando, você soma o antecedente com o consequente, soma na mesma vertical, ou subtrai, entendeu? E depois você escolhe quem você vai colocar para consequente. Se você colocar o antecedente de um, você coloca o antecedente da outra. Se você optar pelo consequente de uma, você coloca o consequente da outra. Ok? Muito bem. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Muito bem. Eu vou apresentar para você um sistema de equações. É a aula anterior, né? Isso mesmo, onde eu apresentei para você o método da adição, o método da comparação e o método da substituição. Então, você, nesse exato momento aí agora que acompanha esse curso, você tem aí no seu arsenal, entendeu? 3 técnicas para resolver qualquer tipo, seja ele qual for, sistemas de equações do primeiro grau com 2 variáveis, ok? Tem que ser essas restrições mesmo, porque nós temos em matemática básica. Então, realmente é uma coisa muito limitada, restrita. Mas se preocupe não, que nós iremos expandir esse arsenal. O que eu vou apresentar para você aqui agora é uma 4ª técnica, entendeu?
que é específica, voltada para determinados sistemas. Ayrton, que sistemas são esses? Onde você tem a razão entre as incógnitas. Então, exemplo, vamos lá. Vou apagar aqui, que eu já apresentei para você a ideia de proporção, entendeu? E aí fica, se você, como você está sendo apresentado, abre lá na página 224, se você precisar, tá? O tempo todo aí, estabelecendo a relação entre o que eu vou fazer aqui e a primeira propriedade, ok? 224. Então vamos lá, olha só o que é que nós temos aqui. Eu vou colocar a seguinte situação, olha só. X mais Y vai ser igual a 14, ok? E eu tenho também o seguinte, x está para y, assim como 4 está para 3. Opa! Temos um sistema de duas equações do primeiro grau com duas variáveis, a variável x e a variável y. Você pode, se quiser aqui nesse caso, resolver por adição, por comparação ou por substituição. O que eu vou fazer aqui agora é apresentar para você uma quarta técnica. Essa quarta técnica, no entanto, os outros três sistemas, os outros três métodos são universais, ok? Aqui você precisaria ter, para aplicar a proporção, você precisaria ter a razão entre as incógnitas, que é o que eu tenho aqui nesse caso, combinado? Eu tenho aqui nesse caso. Muito bem, o que é que eu vou fazer? Simples. A matemática me autoriza, através da primeira propriedade das proporções, fazer o quê? Somar esse x com esse y. Posso somar? Posso sim. Então me permita, eu vou fazer, ó, x, deixa eu colocar aqui, x somado com y. Pronto. Contanto que eu pegue aqui e some 4 com 3. 4 mais 3. Muito bem. Mas para um pouquinho aí, para um pouco. Bom, eu sei que eu estou autorizada aí para fazer isso. Mas para que eu vou fazer? Qual o objetivo? É simples. Olha para cá. Por que eu vou fazer x mais y? Porque eu tenho a informação de quanto vale x mais y. Você vai jogar fora essa informação? Você já tem pouquíssimas informações, ainda vai querer esse aluno jogar fora, não utilizá-la. Então, como eu sei que x mais y é igual a 14, o que é que eu faço? Simples, eu vou somar x com y. Eu tenho essa informação. Então eu sei que x mais y é 14. Então deixa eu colocar aqui, ó, x mais y, isso vale 14. Quem é que eu vou colocar aqui? Simples, escolha. Ou você pega o x, ou você pega o y. Quer pegar o x? Tudo bem, pode colocar x aqui. Agora você vai colocar o 4 aqui. Se você tivesse pego o y aqui, você colocaria quem aqui? Nesse lugar aqui, o número 3. Ok? Então vamos lá, o que é que nós temos? 4 mais 3, 7x. Ora, propriedade fundamental das proporções. Eu disse a você, você vai girar para lá e para cá, vai subir, vai descer, vai para aqui, vai para ali. No final você vai cair na propriedade fundamental das proporções. 7 vezes x, isso é igual a 7x. Vamos lá, 14 vezes 4, eu vou colocar, eu só não multiplico 14 vezes 4 por uma questão de experiência, por uma questão de já estar treinado, não perder tempo. Eu não faço 14 vezes, eu deixo lá, ó, eu deixo o produto na forma indicada, 14,4. Mas para que aí tu faz isso? Porque a experiência me diz que na esmagadora maioria das vezes, fazer essa multiplicação chama-se perder tempo. Ou então, na pior das hipóteses, aumentar a probabilidade de erro. Eu aumento essa probabilidade. Quando eu deixo indicado, olha só que coisa maravilhosa. Como eu tenho a autorização, que é a multiplicação, essa multiplicação me autoriza a eu dividir 14 por 7. Eu sei quanto é 14 dividido por 7. Isso é igual a 2. Olha aí você, x é igual a 2 vezes 4. Poxa, facílimo. X é igual a 8. Pronto. O mesmo valor que eu iria ter se fizesse 14 vezes 4. Isso vai dar 56. Olha como dá trabalho. 56. 56 dividido por 7 dá 8. Pronto, tá aí, ó.
calculei o valor de x de uma maneira muito mais rápida do que se eu tivesse feito usando adição, comparação ou substituição. Você quer o valor de y? Poxa, é fácil, coloque aqui então, olha só. Você não já tem x? Então coloque aqui para mim o número 8. Colocou? Passe ele para o outro lado subtraindo 14 menos 8, 6. Portanto, y é igual a 6. Ok? É um exemplo de que quando a pessoa ela sabe na essência, na alma, matemática básica. Eu estou dizendo isso para você, eu posso dizer isso para você por uma questão de experiência pessoal, entendeu? Eu posso lhe dizer isso com toda segurança. Quando você sabe muito matemática básica, preste atenção no que eu vou dizer para você aqui agora, é o que aconteceu comigo, ok? E é o que eu vejo acontecer com todas, eu estou dizendo todas as pessoas que estudaram comigo, não é isso mesmo? Dessas pessoas, quem decidiu, optou em estudar profundamente, eu não falo estudar, é mergulhar profundamente em matemática básica, virar PhD em matemática básica. Essas pessoas, todas elas, andaram quase que sozinhas em matemática do segundo grau. Eventualmente ali, ou então outra aqui, bem isoladamente, pode até aparecer uma dúvida ali específica em uma equação trigonométrica, ou está com dificuldade naquela questão de determinante, mas é coisa muito isolada, muito isolada. Por quê? Porque aprendeu o alicerce, a fundação, a estrutura, é matemática básica. É o conselho, a sugestão que eu dou para você, ok? Veja você que quem treina bastante, quem tem o dedo calejado de fazer muitos exercícios de matemática, essa pessoa termina se diferenciando daquelas pessoas que apenas estudou matemática, entendeu? Você agora tem 4 métodos para resolver um sistema. Geralmente as pessoas têm 3, tem gente que tem 2. Isso para não falar daquelas que só tem 1. Você agora tem 4 métodos para resolver, ok? Vou jogar para você agora uma outra situação. Vamos sair um pouquinho aqui agora, vamos abrir um parênteses nessa aula, por sugestão de Annelise. Ela pediu para que eu resolvesse, entendeu? Uma questão de geometria plana, para mostrar a você o que eu estou falando para você, de você aprender matemática básica, ok? Então o que é que você tem aqui? Lá na geometria plana, você tem um teorema chamado Teorema de Tales. Não confundir com a lei angular de Tales. A pessoa até é a mesma, mas os teoremas são diferentes, ok? Essa lei angular de Tales, Tales de Mileto, ok? Um dos primeiros filósofos da história da humanidade, Tales de Mileto, ok? Se eu não me engano, século 6 antes de Cristo, século 6, século 6 século 5 antes de Cristo, né? Pois bem, esse homem, Tales de Mileto, um dos primeiros geômetras da humanidade, ele formulou o seguinte teorema, a propriedade, ok? Ele disse: se você tiver um feixe de retas paralelas num plano, um feixe de retas paralelas, e esse feixe de retas paralelas interceptar duas retas transversais, interceptou 2 retas, aqui vai estar um pouco fora de escala, de proporção, mas não fico muito preocupado, nem preocupado com isso. Pegue apenas a mensagem que eu quero passar para você. Você tem um feixe de retas paralelas e intercepta 2 retas transversal. Transversal. Feixe de retas paralelas. Aqui é o feixe de retas. E aí o teorema diz o seguinte, que esse feixe vai produzir, vai determinar nessas 2 retas transversais segmentos de retas cujas medidas formam uma proporção. O assunto de hoje. Aqui nós estamos na 8ª série. Aqui é 8ª série, mas a aula de hoje é 6ª série. Se aqui mede A centímetros, não sei, A quilômetros, não importa. Como eu não sei quem é, eu vou generalizar, vou botar o número A.
número B, número C e número D. Pois bem, Tales diz, se isso acontecer, você vai ter A está para B, assim como C está para D. Pronto, tá aí, ó. Segmentos proporcionais, é o título lá. Você pegar um livro de 8ª série de matemática, se abrir a parte de geometria plana, é o primeiro assunto que aparece, é isso. É o teorema de Tales, entendeu? Muito bem. O que é que nós vamos fazer? Vou pegar um livro aqui de geometria plana, ok? E vou jogar uma questão para você aqui agora. O que é que nós temos? A seguinte situação. Vou até apagar isso daqui. Aqui ele chama de X. Aqui ele chama de Y, ok? Esse segmento aqui é o número 7. Aqui é o número 3, ok? E ele dá a seguinte informação para você, ó. Olha só, a questão dá a seguinte informação. Esse segmento que eu estou colocando aqui agora, tracejado de vermelho, mede 30 unidades de comprimento. 30 unidades de comprimento. Daqui para cá mede 30 unidades de comprimento. E a pergunta agora é: determine o valor de X e determine o valor de Y. Fica difícil uma pessoa estudar geometria plana lá na 8ª série. Essa pessoa pode até entender a ideia de que Tales tentou passar, de segmentos proporcionais, mas a execução, a obtenção da resposta não vai sair, porque falta essa pessoa. Existe uma falha lá na fundação dessa pessoa, lá na 6ª série. Tem alguma coisa que está podre lá, não tem como ele chegar na 8ª série se existe alguma falha lá embaixo. Então como é que eu vou fazer? Fácil a gente faz. Então o que é que nós temos? Vamos aplicar proporção. X está para Y, assim como 7 está para quem? Para 3. Pronto, tá aí, ó. X está para Y, assim como 7 está para 3. Eu já tenho uma equação com duas incógnitas, mas lembre-se que eu sei que este segmento todo aqui, ou seja, X somado com Y, mede quanto? Mede 30, vale 30, acabou. Poxa, isso aqui, esse sistema formado por essas duas equações, se esse sistema pudesse falar com você, ele não falaria, ele gritaria com você, iria implorar a você para aplicar a primeira propriedade das proporções. O que é que ela diz para você? Relembrando, se você precisar, página 224, some x com y. Pronto, some x com y e some 7 com 3. E por que, Ayrton, eu vou somar x com y? Porque eu sei quanto vale x mais y. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos somar. Eu vou pegar esse antecedente, vou somar com esse consequente. Me acompanhe, por favor. Contanto que eu pegue o 7 e também some com 3. Então, deixa eu pegar 7 mais 3. Quem é que eu quero? X ou y? É indiferente. Vamos pegar o y. Pronto. Eu vou pegar esse y. Veja que o y está lá embaixo. Ou seja, é o consequente. Pegou o y? A pergunta agora é, quem é que eu vou colocar aqui? Poxa, é simples. Como você pegou o antecedente aqui dessa razão, pegue, ou melhor, como você pegou o consequente dessa razão, pegue o outro consequente também. Então eu vou colocar o número 3. Quanto vale x mais y? 30 está para y, assim como 7 mais 3, quanto é 7 mais 3? Está para 3. Pronto, acabou. Acabou. Propriedade fundamental das proporções. Olha. Vira e mexe, você cai aonde? Cai na propriedade fundamental das proporções. 10 vezes y igual a 3 vezes 30. 3 vezes 30. Ok. 3 vezes 30 é 90. Quando esse 10 passar para o outro lado dividindo, você vai ficar com 90 dividido por 10. 90 dividido por 10, isso é igual a 9. Portanto, eu encontrei o valor de y. E está fora de escala aqui, completamente fora de escala, viu? Mas aí você dá um desconto, combinado? Isso aqui então vale 9. Quem é o valor de x? É simples. Ou você pega aqui, ou você pega nessa daqui, tanto faz. Eu vou pegar aqui, me parece ser mais rápido. Então vamos calcular
x mais y, isso é igual a 30. Como eu tenho o valor de y, eu sei que y vale 9. Muito fácil, muito fácil. Passe 9 para o outro membro, com a operação invertida. E não com aquela bobagem de dizer que troca de sinal, né? Como 9 está somando, o 9, e não outro número, é o 9, não é o menos 9. Esse 9 passa para lá subtraindo. Então, x é igual a 21. Portanto, x é igual a 21, y é igual a 9. Quer confirmar? Simples, 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 simples. Vamos lá. X mais y tem que dar quanto? 30. 9 mais 21. 30. Vamos ver se forma uma proporção. Apaga esse x aqui que eu estou colocando o dedo. Bote 21 aqui para mim. Ok, 21. Pega esse y e substitui ele por quem? Pelo valor dele, que é 9. Pronto, acabou. É só você ou simplifica 21 nonos ou aplica a propriedade fundamental. Eu vou aplicar aqui a propriedade fundamental. 9 vezes 7, 63. 21 vezes 3, 63.